O ministro Celso de Mello concluiu seu voto aceitando os embargos infringentes. Houve aí um intervalo na sessão do Supremo e agora a grande questão, vou começar com Oscar Vilhena fazendo uma suposição aqui. Os ministros do Supremo devem estar discutindo o que fazer agora, não, Oscar? Sim, agora nós temos uma o desafio que é publicar o acórdão dos embargos de declaração. Essa decisão que foi tomada nas 2 semanas que nos antecederam, né? Então, o relator ainda é o ministro Joaquim Barbosa, ele deve publicar esse acórdão nos próximos dias, e aí se abre um espaço para aqueles outros réus que não interpuseram os embargos infringentes, para que eles possam fazê-lo, né? Então, nós temos uma etapa ainda conclusiva. Eu imagino que o ministro Joaquim Barbosa queira fazer isso o mais rápido possível, aí é um prazo curto. Esses recursos chegam no Supremo e são remetidos para a Procuradoria-Geral da República, que vai então fazer as contrarrazões desses embargos, ou seja, a opinião do Ministério Público se deve ou não deve alterar a pena. Quer dizer, que vão julgar, vão julgar. A questão aí é uma questão de mérito. E então um novo relator vai ser sorteado e esse relator ele vai pegar os recursos dos advogados, as contrarrazões do Ministério Público e vai trazer de volta ao tribunal. Veja, ele vai trazer mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo de quem for sorteado aí. Mas não é uma obra hercúlea como foi fazer o processo. Veja, nós estamos falando de 12 réus e por alguns dos crimes, não todos os crimes. Então, nós temos uma questão muito mais circunscrita. Agora, de qualquer modo, professor Boris Fausto, para colocá-lo aqui na nossa conversa, como que o senhor analisa aí agora a decisão consolidada de que o Supremo decidiu, pela aceitação dos embargos infringentes, continua o julgamento do processo do Mensalão? Bom, e aí eu lhe perguntaria como eu veria, de que ponto de vista da repercussão da opinião pública. Das duas coisas, como o senhor analisando o fato colocado e as repercussões que eles vão ter. Bom, as repercussões eu posso dizer com certeza que são negativas. A população, o que se chama de opinião pública, não aceita esse resultado. Eu acho que há aquela impressão sempre de que isto tudo não vai dar em nada. Eu acho que vai dar em alguma coisa, mas possivelmente dará menos do que era a expectativa. Isso de um lado. Do outro lado, eu acho que se falou muito de como esse processo foi bonito, etc. Eu acho que não foi bem assim, não diria que foi feio. Acho que o processo tem uma marca positiva, inegavelmente, né? Mas a substituição de ministros na última hora, por força da aposentadoria compulsória, a possibilidade de tudo isso seja revisto, tudo isso não, aquilo que é do âmbito dos embargos infringentes, seja revisto por quem sequer julgou o mérito do processo na primeira decisão, torna as coisas bastante mais confusas do que se poderia imaginar. Então, a minha impressão é essa. Eu acho que nesse momento, a gente que acompanha, não com a proficiência do professor Oscar, os meandros de um processo, a gente consegue acompanhar o que pode acontecer, mas eu acho que para a população, eu diria não só para a opinião pública, mas para a população em geral, passa aquela ideia, isso é briga dos grandes, isso é acusação contra cachorro grande nesse país não vai para a cadeia. Se vai ou não vai, não sei. Ainda vamos querer que saber. Pois é, e a gente já tinha comentado esse assunto, né, Mello, sobre a questão de quando executar ou não as penas de quem não tem direito aos embargos infringentes, e aí vou aproveitar para colocar um pouco, Oscar, para essa explicação. Se tem um debate ainda que o Supremo vai fazer. Quando executar as penas de quem não tem direito aos embargos infringentes e depois todo o desenrolar dos recursos de quem tem direito aos embargos infringentes. Mas não é ainda um ponto pacífico
no meio jurídico se dá para executar as penas dos 13 que não vão ter Eu acho recurso que esse agora. julgamento comprova que nada é pacífico no meio jurídico. Aliás, é bem beligerante como o Supremo demonstra. Veja, você só pode ser preso, né, quando há o trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado? É uma definição meio circular. É quando não puder haver mais recurso. É isso que diz o Código de Processo. O processo termina quando não há nenhuma previsão legal de um novo recurso. Ele terminaria hoje se o ministro Celso de Mello tivesse falado não cabem os embargos infringentes. Ele falou que tem, portanto não transitou em julgado, né, porque ainda tem um recurso. Veja, agora, há um contingente de réus, que não são esses 12, que foram condenados, e para eles não cabe mais nenhum recurso. Se para eles não cabe mais nenhum recurso, quando for publicado o acórdão dos embargos de declaração, das próximas semanas, transitou em julgado. Tá? Então, vai transitar em julgado para uns e não vai transitar em julgado para outros. Veja, inclusive, não vai ter transitado em julgado para alguns dos crimes destes 12. Exatamente. Onde eles foram condenados por um voto, por uma maioria expressiva, ali não cabe embargos infringentes. Então, já... Então, mas aí também já começaria a execução das penas desses 12? Aí é que vai entrar, alguns vão falar que há uma unidade, outros vão falar que não. Até para definição do regime. Para certos aspectos, né, já transitou em julgado. Para o crime A, B e C, onde ele foi condenado por uma maioria de 7 votos, bom, cabe recurso? Vai poder mudar alguma coisa na condenação? Não, não cabe, é impossível, a decisão é final. Bom, então, se já há condições de você iniciar a execução, porque isso já permite a execução, que pode ser a prisão em regime aberto, desculpa, em semiaberto, enfim, qualquer que seja a repercussão, estando presente as condições e sendo irrecorrível, então ela transitou em julgado. Veja, essa vai ser uma próxima disputa que a gente vai assistir. Juízes mais duros, né, mais rigorosos, vão falar, sim, transitou em julgado, pode começar a executar, qualquer que seja a execução. Juízes são mais garantistas, vão falar, vamos aguardar o término desse processo agora que vai correr nos embargos infringentes.